E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito importante para vocês e para mim também. Depois que eu aprendi isso, veio a valorizar muito a minha mão de obra, que é o cuidado com o gramado. No nosso ponto de vista, quando a gente começa, o cuidado com o gramado primeiro é só o corte. Depois que a gente começa a aprender a adubação. Depois que a gente se especializa, o corte vem novamente. Por que o corte vem novamente? Porque a gente tem que aprender a altura certa do corte. O corte ele não pode ser tão baixo, porque se ele for baixo demais, você ficar mostrando a camada de terra, o gramado fica sujeito a infestações de pragas. Muitas vezes a sementeira vem, o passarinho traz uma sementinha, ela vai bater ali por cima da pedra da terra e vai conseguir se enraizar. E também o corte não pode ser tão alto. Porque se a grama passar de 8 centímetros de altura, quando você vai fazer o corte dela, ela por baixo vai ficar toda seca. E isso pode acontecer atrapalhando o desenvolvimento da grama. E quando você for fazer um corte de manutenção com a grama muito alta, isso ocorre muito em períodos de chuva. A gente hoje está aqui no gramado que depois eu vou mostrar a vocês. A gente trata esse gramado com frequência, com adubação, com corte, só que acabou que ele subiu demais, porque a gente teve um período muito chuvoso. O último corte que a gente fez foi um pouquinho mais acima, então ele subiu demais e a gente vai ter que dar uma baixada nele. E isso traz um desgaste para o gramado visualmente, porque assim que a gente faz o corte, aquelas palhas secas de baixo acabam se mostrando. Então é necessário a gente ter esse aprendizado na questão da altura. Qual é a altura certa? Eu gosto de cortar mais ou menos com 3 centímetros. Ô Robson, mas aí fica difícil, cara. Eu não tenho carrinho, como é que eu vou cortar tudo certinho com 3 centímetros na roçadeira? Você vai se guiar pelo primeiro pedaço que você fizer. Você cortou, tá tudo nessa altura aqui. Você vai pegar essa roçadeira e vai tentar levar a essa altura. Você olha o 3 centímetros assim na sua régua e depois pega e tenta cortar padronizado todo o seu gramado naquela primeira altura que você deixou. Gente, isso não é uma lei que você vai conseguir cortar todo o gramado nessa mesma altura, porque na roçadeira é um pouco complicado. Depois que a gente pega a experiência, a gente consegue sim deixar tudo certinho na mesma altura. Mas se você tiver um carrinho, você consegue ali regulando o carrinho deixar nessa altura de 3 centímetros. Mas por que os 3 centímetros? A grama ela fica saudável quando ela se encontra na altura de 3 a 5 centímetros, podendo chegar até 6 centímetros. Porque aí quando você fizer a manutenção, ela vai continuar verdinha. Mas agora, se você deixa ela passar para os 8 centímetros mais ou menos, e quando você vai fazer o corte, por baixo é só palha, ela vai ficar amarelada, ela vai ficar com um aspecto feio. Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês como está esse gramado, e depois eu vou mostrar ele após o corte. Esse gramado hoje, ele se encontra com áreas que está grande demais e outras áreas que estão no tamanho certo. Então vocês vão conseguir sentir essa diferença comigo, da área que está muito alta para a área que está da altura certa. Então vocês acompanhem aí, após o corte eu vou dar dica de como eu cortei, como eu fiz o corte, para vocês tentarem se guiar por isso. Então vamos que vamos, deixa eu começar, vocês vão conhecer esse gramado agora aqui que eu vou mostrar para vocês e depois eu vou mostrar ele pronto. Bora! Então pessoal, só mostrando aqui para vocês, olha a qualidade desse gramado, você consegue ver ó, que a grama ela tá linda, verdinha, a gente passou o herbicida, ó, as pragas morrendo, tá um gramado saudável. Mas aí se você pegar, olha a altura da grama aqui e olha a altura ali, ó. Se eu botar a mão aqui, ó, olha como minha mão desce, tá vendo? Agora, se eu vier aqui e colocar a mão aqui, olha como minha mão desceu menos. Então, quando eu fizer o corte, aqui ainda vai ficar verdinho. Mas agora aqui, onde está mais alto, ó, eu tentando botar assim para vocês verem a diferença. Olha a altura aqui e olha a altura ali na frente. Ali na frente, quando eu fizer o corte, já vai ficar bem amarelado. Então é isso que a gente tem que tentar manter. Tentar manter a grama sempre padronizada a uma altura só. Que quando a gente for fazer o corte, ela mais baixa assim, após a manutenção, você vai ter um gramado bem verdinho e satisfatório para o seu cliente. Então eu vou começar o corte aqui e depois eu vou mostrar para vocês como vai ter ficado. Então pessoal, já fizemos todo o corte, o Fabrício já está aqui varrendo. Fabrício, chega aí para a galera te conhecer, cara. Chega aí. Parceiro de batalha. Eu acho que a gente tem que sempre valorizar quem trabalha com a gente, quem está junto com a gente, então a gente está junto nessa batalha sempre. Mas deixa eu continuar o vídeo aqui. Vai trabalhar, vai. Galera,
a gente fez o corte, se você parar para ver, você já consegue ver que a grama está um pouco manchada. Quando eu comecei o vídeo, ela já estava bem clarinha, é por causa daquilo que eu falei para vocês. Abaixamos, então ela amarela porque as palhas que tem por baixo, ela acaba se sobressaindo. E quando a grama passa dos 8 centímetros, quando a gente desce ela, o que vai ficar para fora é o caule. E o que deixa a grama verde, quando você vê aquele aspecto de verde, são as folhas da grama. Então, quando a grama está muito alta e a gente faz toda essa retirada, a gente tira toda a folhagem da grama e fica só o caulezinho, que daqui a pouco vai brotar e vai dar novas folhas. Então é isso que eu falei para vocês. A altura ideal para ser cortada é mais ou menos de 3 centímetros. Para quando você for fazer a manutenção novamente, ela está batendo aí com uns 5 a 6 centímetros no máximo e você vai conseguir na manutenção deixar ela sempre verdinha. Ah, Robson, mas o meu cliente acha que 3 centímetros é alto demais, ele gosta mesmo que mostre o chão. Cara, a altura certa do jardim quem vai dar é o cliente. Mas o que eu informo a vocês é passar as consequências dessa atitude para ele. Olha só, meu amigo, se eu cortar essa altura, vai ter proliferação de pragas no seu gramado, tudo, isso, isso e isso. Se acontecer e você avisou, poxa, foi avisado. Agora, se acontecer e você não avisar, a culpa vai cair para cima de você. Então é mais fácil a gente passar a orientação e seguir o que o cliente quer. Se o cliente quer abaixar, a gente abaixa. Se o cliente quer deixar alta, a gente deixa alta. Mas passando a ele o que é certo a ser feito no gramado. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, para finalizar. Vou mostrar a altura que eu cortei aqui certinho, para vocês verem que a grama ficou amarelada, mas eu não cortei ela tão baixo. Eu tentei seguir a altura dos 3 centímetros. Vamos lá. Tem uma coisinha que eu acabei não passando para você, que era para eu passar logo de início. Sempre que a gente faz esse corte, que a gente vai abaixar, a grama realmente sente muito. Então ela precisa ser tratada com um pouquinho mais de carinho. Então nessa primeira semana, que é a semana que ela vai se desenvolver, para ela se desenvolver com mais velocidade, qual é a orientação para o cliente? Se ele pode molhar pelo menos uma vez ao dia. E depois disso ele segue a rotina dele normal com a grama. Porque a gente molhando, mesmo se não for fazer uma adubação, a grama vai conseguir se desenvolver com mais facilidade do que se a gente der esse corte baixo, tiver em um período de muito sol e não molhar. Se estiver no período de muito sol e a grama não for molhada quando ela é cortada assim baixinha, ela acaba se ressecando, ela fica muito ressecada até ela ter o contato novamente com a água. Porque a água é muito importante também para o desenvolvimento da grama. Então, cortou a grama bem baixinha, não está em período chuvoso, está naquele período de sol quente, que você pede, orienta o seu cliente a dar uma molhada na grama para a grama poder se desenvolver melhor e voltar a ficar verdinha mais rápido. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Se vocês pararem para ver aqui, tá bem amarelado. Agora eu vou pedir para o Fabrício chegar bem aqui perto, cheguei para eu mostrar. Olha nessa parte aqui, tá dando para ver, Fabrício? Uhum. Olha nessa parte aqui, ó, que a gente conseguiu cortar só a folha. Olha como é que ficou verdinho, porque foi cortado só a folha. E agora aqui, ó, já tá no caule da grama. Ela não tá baixa, ó. Ela tá com 2,5 dedos de altura. Se você parar aqui para olhar, ó, 2,5 dedos de altura. Mas a folhagem saiu toda. Então por isso que ela fica com esse aspecto amarelo. Porque quando ela cresce muito, ela chega a 8 centímetros, o caule fica muito alto. E quando a gente corta, a gente tira todas as folhas. Agora cheguem aqui. Olha nessa parte aqui como já está bem mais verde. Se a gente parar para olhar, ó, aqui a gente fez o corte só das folhas. Por quê? Porque essa parte aqui não se desenvolveu tanto quanto aquela. Aquela parte lá acabou crescendo muito mais. Então, o corte certo da grama é sempre a poda da folha. Nunca cortar abaixo da folha. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que tentar manter a grama na altura certa. Então, pessoal, cara, esse é o conteúdo de hoje. Se vocês gostaram, poxa, deixa aí o comentário. Se vocês não gostaram também, deixa o comentário, porque o comentário de vocês é importante para mim, para eu saber se eu estou seguindo o caminho certo, se eu estou passando um conteúdo que está agregando para vocês. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like. Tamo junto e até o próximo vídeo.